Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, então vamos lá, a gente tá na terceira parte do nosso curso, né? Que é a vida cristã na prática. Essa é a aula de número 30. Essa terceira parte começou lá na aula 28, né? Começou na aula 28. Sobre a oração. Então, a aula 28 e a aula 29, que foram as duas últimas aulas, foram sobre a oração. O que é oração, como rezar, enfim. A aula de hoje, que é a aula de número 30, ainda é uma aula sobre oração. Só que agora a gente vai falar bastante a respeito dos obstáculos para a oração, certo? Por que eu não consigo rezar? Então, essa aula é uma continuidade das duas aulas anteriores, ok? Na verdade, assim, tudo que a gente vê nessa terceira parte do curso, que é a vida cristã na prática, vai estar muito entrelaçado, né? Porque tudo está conectado. A gente vai ver que tudo que a gente fala a respeito da vida cristã na prática, uma coisa não existe sem a outra, certo? Não são assim, eu posso fazer isso, isso aqui. Não. Se eu não tenho em mente que eu preciso fazer tudo isso, buscar tudo isso, e querer intencionalmente negligenciar alguma dessas coisas que a gente vai falar nessa parte do curso, eu vou ver que todas as outras coisas serão prejudicadas. E por um lado, quanto mais eu me dedico a algo importante dessa vivência cristã, o meu ser cristão vai se fortalecendo, ok? Um pouco confuso isso aqui, mas vocês vão entendendo conforme a gente for falando. Então, conforme a gente viu nas últimas aulas, a gente pode concluir muito bem que rezar é pensar em Deus, certo? Pensar em Deus com amor. Dirigir o nosso afeto verdadeiramente para Deus. E nós temos uma ordem na Sagrada Escritura, uma ordem de Nosso Senhor que aparece muitas vezes, que é o quê? Orai sem cessar. E às vezes a gente não para pensar o que isso significa. Porque Jesus estava falando sério ali, orai sem cessar. Então eu não vou fazer nada, eu vou ficar o tempo todo rezando? Aí isso já dá uma chave para a gente entender o seguinte, que é uma coisa que eu preciso me convencer dela, e que na medida que eu vou vivendo, isso vai ficando mais claro, que a oração é um modo de viver, certo? Ela deve entranhar a minha forma de viver todas as coisas, ok? Então, volto a dizer, as duas aulas anteriores são muito importantes, então elas já estão disponíveis, revejam, procurem entender bem e ver todas aquelas dicas que eu tentei trazer ali, para a gente poder trazer isso para nossa vida e se convencer da necessidade, da importância de se fazer isso. Sobretudo a aula passada é uma aula muito prática, que ela diz pra gente, existe o caminho da oração. Como é que eu começo? O que eu devo buscar? Certo? Preciso ter tudo isso em mente. Então, a gente viu que é preciso rezar, e todos os dias. Falamos sobre a oração mental, sobre esse cultivo de um relacionamento com Deus, ok? Agora, então, como eu estava dizendo, a oração é um modo de viver.
E aí, né, a gente estava vendo que isso precisa fazer parte do nosso cotidiano, de cultivar esse relacionamento com Deus. E, de preferência, que a gente faça isso de manhã. Não só de manhã, mas pelo menos um tempinho de meditação de manhã, independente das circunstâncias, eu tenho que conseguir encaixar isso na minha vida, né? Nem que seja alguns minutos. Tá, mas aí eu preciso entender que a oração ela não pode ser um ato isolado do meu dia, certo? Ou seja, não pode ser uma coisa, agora é o momento da minha oração. Agora, aí tá, ela acabou e pronto. A minha vida continua independente daquilo que se passou ali, certo? Não pode ser assim. Se eu me relacionei com Deus de uma forma mais íntima no início do meu dia, se eu olhei para dentro de mim, saí um pouco dessa realidade material, certo? Dessa vida, elevei o meu coração para as coisas eternas, para a finalidade da minha existência, para o meu Criador, para Jesus, considerei qualquer aspecto da divindade e alimentei ali o meu amor a Deus. Se eu fiz isso, eu me relacionei com esse Deus de manhã, a minha vida durante aquele dia ela não pode se seguir independente desse encontro, sabe? Que eu devo ter. Então, a oração, ela necessariamente, ela afeta a minha forma de viver. A forma como eu levo o meu dia, como eu vivo. Ela tem que fazer isso. Com o passar do tempo, ela precisa fazer isso. Muitas vezes não vai ser tão evidente pra gente. Mas isso é um fato, certo? Que se eu realmente estou me dedicando a uma vida de oração, a um relacionamento com Deus, essa oração ela vai afetar a minha forma de viver. Só que a gente tem que entender também que, por outro lado, a minha forma de viver vai afetar a minha oração. Então, preste atenção nisso, porque é muito importante. Uma coisa alimenta a outra, certo? Então, vamos lá. A minha oração, ela vai afetar a forma como eu vivo. Porém, a forma como eu vivo, muitos aspectos da forma como eu levo a minha vida, vão afetar a qualidade da minha oração, ou seja, a qualidade do meu relacionamento com Deus. Então, eu preciso me ater a essas duas coisas para que uma vá alimentando a outra positivamente, certo? Eu tenho que cuidar da minha oração, da minha fidelidade ali, para que isso vá mudando a minha forma de viver. E eu tenho que me dedicar a ir reformando a minha vida, alimentado pela minha oração, mas adequando a minha vida, a minha forma de viver, para que isso propicie que eu consiga rezar, que eu consiga cultivar esse relacionamento com Deus. E à medida que eu for falando o que eu tenho para falar hoje, vocês vão entender como que isso realmente é de fato, é uma coisa real. Muitas coisas, sobretudo no nosso tempo, da forma como a gente vive, como a gente leva o nosso dia, afeta a minha oração. Pode me tornar incapaz de ter uma oração verdadeira ou de crescer na minha vida de oração, certo? Então, a minha oração ela vai afetar a maneira como eu vivo o restante do meu dia. E a maneira como eu vivo o meu dia vai afetar a qualidade da minha oração. A gente precisa aceitar isso, tá? Então, eu devo orar para melhorar as minhas ações, com certeza, e eu devo melhorar as minhas ações para eu poder melhorar a minha oração. Ou seja, o meu relacionamento com Deus. Uma vez que perdão. Uma vez que isso ficou claro, vamos seguir aí. Vamos começar falando do principal empecilho para a oração. Ok? Eu quero rezar, mas eu não consigo rezar. Não consigo me colocar em oração. Não consigo fazer uma meditação sobre um tema. Consigo me concentrar num texto e deixar aquilo, e realmente levar minha alma, minha mente até aquilo ali. Então, qual que é o principal empecilho para a oração? É a agitação, certo? Então, a agitação é o principal empecilho para ter uma verdadeira experiência de oração. Mas vamos entender do que se trata essa agitação, ok? A gente tem uma agitação exterior dos nossos sentidos, né? Que
está presente nos sentidos, na forma como a gente se relaciona com o mundo sensivelmente. Essa agitação exterior a partir dos sentidos, ela vai provocar uma agitação no meu interior. Ok? Lembrando que nós somos corpo e espírito, certo? E a agitação, ela vai causar a ansiedade. Ok? Então, tá, isso daí é uma coisa que a gente deveria compreender. Porque a gente fala, às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Tenho transtorno de ansiedade generalizado. Como se fosse um vírus que contaminou a pessoa, ela pegou essa doença, ansiedade. Por que eu estou falando isso? Eu sei que algumas pessoas têm mais predisposição fisiológica mesmo para ter um transtorno psiquiátrico qualquer, psicológico qualquer, depressão, ansiedade, enfim. Claro, algumas pessoas têm uma predisposição maior. Tem toda a questão das circunstâncias que a pessoa vive ou viveu, tem a questão genética, tem tudo isso. Mas nada disso é puramente determinante. Todos esses transtornos, eles são um quadro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas, elas se sentam em alguns diagnósticos como se não houvesse nada na forma como elas escolhem viver a vida que pudesse contribuir para aquilo ali, certo? E é um fato que a forma como eu vivo vai influenciar nesse meu estado de mente, certo? E a gente precisa ter noção também, não sei se todo mundo sabe que psique, que é uma palavra da qual deriva psicologia, a psique significa alma, certo? Então, a psicologia é o estudo da alma. E é uma ciência muito antiga, ok? Muito antiga. A psicologia é um ramo da filosofia. Infelizmente, as linhas modernas da psicologia, estudo da alma, elas tentam ignorar que o ser humano tem uma alma. O que, assim, decepa o ser humano, tira uma das suas dimensões essenciais, e aí fica muito difícil de você trabalhar e compreender, né? Essa alma, essa mente, esse corpo, que são uma coisa só. Não funcionam de maneira independente. Tá, mas voltando, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu preciso entender que eu tenho que cuidar da minha alma e da minha mente no que eu puder. Tem que fazer minha parte. O que eu não puder, que for fruto aí da minha condição humana, que eu não posso mudar, está nas mãos de Deus. Mas eu posso mudar aquilo que eu puder. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro como ela direito, tá escrita em algum lugar aqui, que é assim, eu não posso... deixa eu pensar, eu não lembro a frase, eu vou usar uma maneira de dizer ela, porque eu lembro o sentido. Eu não posso arrumar como desculpa para não fazer o que eu posso, assim, para deixar de fazer o que eu não posso arrumar como desculpa aquilo que eu não posso. Ou seja, não é só porque eu não posso fazer algumas coisas que não estão no meu controle, que eu não devo fazer aquilo que eu posso. Ok? Então a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. E a oração, ela vai passar pela minha psique, ok? Então, a gente precisa entender... Ai, gente, perdão, tá aqui. Tá meio complicado aqui. A gente precisa entender que tem um mal no nosso tempo, ok? De que mal é esse que eu tô falando? Nós vivemos entorpecidos, ok? Se a gente não acordar para esse fato de que nós vivemos entorpecidos, a gente não vai conseguir combater isso daí. Eu já falei em outras aulas, em outros momentos, que o homem, né, o ser humano, que assim, que todos os tempos da história, eles têm um mal do seu tempo, um ou mais. Que aquele homem que identifica quais são os males do seu tempo e luta contra eles, ele sempre vai estar à frente, certo? Porque tem duas escolhas. Ou eu vou identificar os males do meu tempo e lutar contra eles, ou eu serei vencido por eles. Isso daí tá mais do que evidente na história do mundo.
Ou o homem identifica os males do seu tempo e luta contra eles, ou ele será vencido por eles. Ok? Então, a gente precisa ter bem claro isso, que um dos males do nosso tempo é que nós vivemos entorpecidos. E o que eu quero dizer com isso, né? Tô falando só de que da imensa quantidade de usuários de substâncias ilícitas que realmente, literalmente, vivem entorpecidos. Não. Eu tô dizendo de nós, eu, vocês, todos nós, que eu tenho certeza que sofrem disso aqui. Excesso de estímulos e excesso de informação. Então, nós vivemos entorpecidos pelo excesso de estímulos e pelo excesso de informação. Que é uma coisa muito recente na nossa humanidade. Tipo assim, se a gente for analisar a quantidade de estímulos e informação a que um ser humano médio era submetido ao longo da história, a gente pode, assim, nos últimos 100 anos, essa curva deu uma guinada absurda. E nos últimos 10 anos, sabe, não tem nem comparação. A nossa era, a forma como a gente vive imerso nas redes sociais, a gente vive vidas artificiais. Eu observo muitas pessoas como que é impressionante. A internet é uma coisa assim, totalmente ampla, diversa, manipulável. Os algoritmos das redes sociais que a gente utiliza, eles conseguem detectar facilmente o tipo de coisa que a gente acessa e bombardear a gente com informações daquela bolha, certo? Então, é impressionante, não sei se vocês já notaram, se não notaram, talvez a gente precisa notar, porque a gente é escravo disso, certo? Cada pessoa vive dentro de uma bolha daqueles pensamentos que ela escolheu se meter neles, tô fazendo juízo aí da qualidade desses pensamentos, certo? Se é bom, se é ruim, se é católico, se não é, enfim. Mas a pessoa recebe aquelas informações e aquilo parece que é o mundo. Porque você tem a sensação assim, hoje na internet, eu já vi muitas pessoas falando assim, hoje na internet só estão falando de tal coisa. Eu penso assim, cara, que internet? Sabe? Que, às vezes eu escuto isso de pessoas que eu compro no meu dia a dia, que tem um meio completamente diferente do meu. Então a pessoa, ela tá bombardeada de informações, notícias e coisas totalmente diferentes das que eu tô. E ela tem a ideia de que aquilo é o mundo, sabe? E o mais impressionante é que a gente, ser humano de classe média, assim, a gente vive muito fora da realidade da maior parte das pessoas do mundo, né? Porque as pessoas digitalizadas e tudo, e inseridas, assim, que tem uma vida moderna, assim, com as suas comodidades da modernidade, elas acham que elas são a maior parte da humanidade. Então, tipo assim, não, porque agora os tempos são assim, assim, assados. As pessoas vêm falando isso. Não, porque agora as coisas não são mais assim, assim, assadas. Essas pessoas que repetem isso, elas não têm a menor noção de que a maior parte das pessoas do mundo não tem nem ideia do que elas estão falando. A gente não... No Brasil mesmo, nós vivemos... Eu sei que tem gente aqui que é de outras regiões, mas a maior parte de nós vive na bolha do Sudeste. Certo? Porque a realidade lá no norte do país, no Nordeste, é totalmente diferente. Eu não sei se vocês sabem que lá no norte do Brasil as pessoas morrem de lepra, de tuberculose. Certo? Aí a gente pensa, não, porque a tuberculose foi erradicada não sei quanto, que... Não, as pessoas lá na Amazônia estão morrendo de lepra e de tuberculose, vocês entendem o que é isso? É outro mundo, assim, uma outra era. Então, assim, eu divaguei um pouquinho aqui só para evidenciar o fato de que a gente vive em bolhas construídas pelas coisas que a gente segue, pelas redes sociais que a gente está inserido, e a gente tem que entender que isso não é o mundo real. Isso é um recorte do mundo que dá a impressão pra gente de ser a totalidade, um reflexo do mundo. E assim, isso é só a pontinha do iceberg. Eu poderia falar um tanto de coisa sobre a ilusão em que a gente vive, as mentiras que a gente vive no nosso tempo. Mas vamos seguir aí, senão a gente não vai conseguir falar o que eu preciso falar para hoje, né? A gente tem um assunto que a gente poderia escolher um dia para falar só disso. Mas quando eu digo que nós vivemos... Aí a André tá falando que vive em Rondônia. E certamente é uma outra realidade. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo com os imigrantes venezuelanos. Eu tive um projeto aqui em Juiz de Fora, na minha cidade, de interiorizar os venezuelanos. Inclusive foi o primeiro projeto de interiorização do Brasil. Começou em 2017, certo?
Então eu tinha um contato direto com o Roraima pra caralho que tava acontecendo lá. As pessoas não tinham a menor noção. Assim, as pessoas vendo na internet e vendo na televisão as coisas que eram ditas sobre a imigração venezuelana, elas não tinham a menor ideia do que realmente estava acontecendo. Então, assim, a André tá falando, lá tem muitos venezuelanos. Aqui em Juiz de Fora, aqui eu tô no meu jardim, mas em Juiz de Fora também tem muitos venezuelanos. Claro, não chega perto do que tem aí. Eu lembro um período em que na rodoviária de Roraima viviam 6.000 pessoas na rodoviária, acampadas, certo? Acho que eu posso estar fugindo um pouquinho dos números, mas é mais ou menos isso daí. Boa Vista é uma capital que tem cerca de 300 e poucos mil habitantes. Chegou a ter, se eu não me engano, cerca de 100 mil venezuelanos perambulando lá. É uma coisa muito absurda, tipo assim. Uma coisa absurda. Enfim, tem um monte de histórias que eu podia contar pra vocês aqui sobre isso, mas vamos dar continuidade aqui. Então, só isso. Só pra evidenciar. A gente vive numa bolha. E precisamos vir pro mundo real. Não existe oração e relacionamento com Deus. Deus é a verdade. Se a gente vive uma mentira o tempo todo, não se dá conta disso, certo? Então, vivemos no excesso de estímulos, excesso de informação, distração, agitação interior, pensamentos descontrolados. Vê se não é verdade que a sua cabeça tá o tempo todo cheia de pensamentos de um monte de coisa. Muitas vezes os problemas da sua vida, mas muitas vezes um monte de coisa que você fica se tomando como problema por causa das informações que você fica submetendo todo dia. Então a nossa cabeça parece que tem uma televisão ligada de fundo lá, passando um monte de coisa, trocando de canal o tempo todo, fora do nosso controle, e isso nos domina. Então, se nós não dominarmos, isso vai nos dominar, a gente vai viver igual, vai viver entorpecido, tá? E aí a gente precisa falar qual é a principal fonte desse cenário que a gente está tentando retratar aqui. E aceitar isso. Não tentar arrumar desculpas. Porque a principal fonte disso tudo que eu acabei de falar é o excesso de telas. Tá? Pra quem não entende o que é excesso de telas, é isso aqui que a gente tá fazendo agora. O que vocês estão fazendo agora, tá? Rede social, celular, tela de celular, tela de computador, tela de televisão. Excesso de tela, ponto. Isso daí é a principal fonte da nossa agitação, da nossa distração. E aí precisamos falar de uma coisa muito importante, que é um neurotransmissor que a gente tem no nosso cérebro. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, que agora tá na moda falar disso, que é a dopamina. Então, para quem não sabe o que é dopamina, eu vou falar por alto, porque até porque eu não poderia falar profundamente, porque eu não sei, tá? Eu vou falar um pouquinho que eu sei sobre o assunto. Mas a dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel muito importante no nosso cérebro. Aliás, ela desempenha vários papéis, tá? Mas estou falando do que vem ao caso aqui, que é o nosso sistema de comportamento motivado por recompensa. Não sei se todo mundo sabe que nosso cérebro, em muitas partes, ele funciona igual o dos cachorrinhos, ratinhos, macaquinhos e animais, que é na base do estímulo e recompensa. Então, alguns estímulos que têm determinada recompensa vão criando um comportamento repetitivo, certo? Então, esse neurotransmissor, a dopamina, ele cria um sentimento bom, que estimula a repetição de um comportamento, certo? Então, comportamentos que liberam dopamina trazem um sentimento bom e automaticamente geram um estímulo de repetir aquele comportamento. Não sei se ficou claro. É só isso que a gente precisa saber, ok? E aí que tá. Isso aqui que eu tô falando não é uma invenção, não é a teoria da conspiração, não. É um fato, tá? Inclusive tem inúmeros artigos aí médicos, científicos a respeito disso, vocês podem pesquisar e ver. E só estão aumentando, né? Porque os estudos sobre isso estão sendo feitos agora, porque esse fenômeno é um fenômeno muito recente, de seres humanos que vivem assim o dia inteiro, ok? Sentados, todo mundo na mesma mesa, assim. Enfim. Então, o excesso de telas, ele causa uma sobrecarga de dopamina no cérebro, certo? Isso ocorre também em outra situação, que é o uso de substâncias ilícitas. Então, o uso de drogas, cheirar cocaína, enfim,
ou fumar crack, dá uma sobrecarga de dopamina no cérebro. E o excesso de telas também traz uma sobrecarga de dopamina no cérebro, ok? E essa sobrecarga de dopamina causa vício e dependência, ok? Prejudica o desempenho do nosso cérebro em diversas atividades aí, traz uma piora muito significativa na nossa qualidade de vida, ok? E então, se eu abrir as redes sociais a todo momento, de uma forma muito rápida se torna um hábito. Mais rápido para uns do que para outros, ok? E aí se torna um hábito tão grande que é uma coisa que você faz a todo momento, sem se dar conta. E se você não tá fazendo, você tem uma sensação de inquietude, ok? Perdão. Então, se você não tá abrindo as redes sociais ali, verificando a todo momento seu status, você tem uma sensação de inquietude. Que ela, muitas vezes, ela não é consciente. É uma sensação de inquietude que te faz pegar ali, porque você parece estar o tempo todo pensando, meio que inconscientemente naquilo ali, verificar aquilo ali, ver alguma atualização. Chega ao ponto que às vezes você tá assim, sei lá, no WhatsApp atualizando assim, no feed do Instagram atualizando, pra ver, tem mais alguma coisa? Pra olhar, você não sabe o que você tá procurando. Enfim. Então, aí a gente fica com essa sensação de que falta alguma coisa se eu não tô vendo aquelas atualizações. A gente não tem a menor ideia do tanto de tempo que a gente, do tanto de vezes que a gente faz isso, até a gente instalar aqueles aplicativos que medem lá. Quantas vezes eu abri o WhatsApp, quantas horas eu fiquei com a tela, coisa. Aí você percebe. Que aí você fala assim, que é isso? Não é possível, eu não fiz isso não, fez. Se alguém nunca fez isso, instala esse aplicativo, você vai descobrir quantas vezes você abriu para checar o seu WhatsApp, você sabe quantas horas você passou com aquilo ali aberto, tá? Então, estou falando isso pelo seguinte, convença-se de que as redes sociais são um veneno, se elas estiverem presentes ao longo de todo o seu dia. E aí vem um ponto muito importante, que a gente toca numa ferida aqui muito importante, porque a gente gosta de se enganar. Certo? A gente arruma todas as desculpas para não aceitar que o que a gente está fazendo não é bom. Por quê? Porque não é porque você está vendo conteúdo católico o dia inteiro, tá? E compartilhando várias coisas que as pessoas precisam saber imediatamente sobre tudo, sobre a religião, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, sobre a política, não porque isso aqui é importante, não é porque você está compartilhando e vendo conteúdos bons que você não é um prisioneiro das telas, tá? Então, tem milhares de pessoas aí prisioneiras do mundo virtual se enganando com a desculpa de que tá vendo coisa boa, vivendo agitado interiormente, sem vida de oração, incapaz às vezes de ler um livro. Porque, olha que doido, isso aqui é um fato, tá? Pessoa viciada em tela não consegue ler. Você começa a ler um livro, você lê 2 páginas, você não consegue se concentrar no que você tá lendo, certo? Você não tem vontade de ler. Mas por mais que você se esforce, no princípio você não consegue, certo? Tem um monte de outras situações que causam isso. Maconheiro é assim. Pra quem nunca conviveu com nenhum, maconheiro é assim, não consegue ler, tá? A pessoa que tem algum transtorno, desenvolve algum transtorno psiquiátrico, que tem algum surto psicótico, sei lá, bipolaridade, ela também é assim, não consegue ler. E, enfim, vai vendo as coisas que isso daí causa na gente. Então muita gente fala, não gosto de ler, não gosto de ler. Não é que você não gosta de ler, é que você tá doente, entendeu? Ler é fundamental. E assim, eu falo isso com muita tristeza, porque eu vejo meus alunos, né, quando eu dou aula hoje em dia eu tô dando muito menos aulas, mas sobretudo tenho muitos catequizandos, né? Agora em novembro, junto com o pessoal aqui, vamos crismar 27. Os meninos de 14 anos estão retardados, em grande parte. Não conseguem ler. E assim, você vê uma discrepância, porque tem uns
que são muito bons, muito inteligentes. E aí você vê um desnível, assim, na capacidade de meninos que estão na mesma faixa etária. E muitas vezes é por causa desse vício. O André falou ali que no transtorno bipolar na fase maníaca, eu tava me referindo, quando eu falei isso, eu estava pensando justamente nisso, porque eu tô pensando num caso concreto de uma pessoa muito próxima que nesse momento tá passando por uma situação muito difícil. Era uma pessoa viciada em ler, cheia de livros. E o maior sofrimento dessa pessoa é que ela simplesmente não consegue ler. Por mais que ela tente, que ela se esforce, ela não consegue ler. E, enfim. E aí, as pessoas que eu já vi do mesmo jeito são as pessoas viciadas em tela, tá? Então, outra coisa, tá? Um monte de gente que alega que não tem tempo. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Ah, eu não faço esse curso aqui porque eu não tenho tempo. Eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não vou no resto porque eu não tenho tempo. Vai descobrir que tem tempo se botar esse aplicativo aí que eu falei. A pessoa não tem o tempo de fazer meia hora de oração de manhã. Você vai descobrir que você tem tempo se você instalar esse troço aí no seu celular. Ok? Exatamente. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu não vou parar de falar das consequências em longo prazo para as crianças, porque eu me interesso muito pela área de educação. Eu fiz pesquisa acadêmica nessa área aí, então eu tenho artigo aqui sobre efeito de tela em crianças pequenas e tudo. Então, assim, esse é assunto que a gente pode falar em algum dia só sobre isso, fora do curso. Mas, enfim, acho que vocês já estão convencidos, né? Vamos continuar. Tá. Ah, mas Camila, então por que você tá aqui dando catequese numa videochamada e postando depois os vídeos no YouTube? Porque não é pra gente sair das telas? Sim, mas eu não tô dizendo que é pra eu nunca mais utilizar telas. Seria um sonho, mas a gente tá utilizando aí as ferramentas que a gente tem, né? Pro bem. Então, qual que seria a resposta? Impor limites, certo? Eu não posso. As coisas materiais, elas têm que ser minhas escravas, não o contrário, tá? Então, o celular tem que ser meu escravo. Eu gosto de falar isso. O carro é meu escravo. Porque, falando do carro, meu carro é muito zoado, sempre foi. Tipo assim, eu não ligo. Tudo bagunçado, escangalhado, e faço um monte de coisa, carrego, enfim. Eu não tô falando que isso é bonito, não, tá? Nenhuma virtude. Pelo contrário. Eu tô tentando melhorar, já melhorei bastante, assim, comparado com o que eu era antes. Mas é porque eu tenho um contraste muito grande com o meu pai, que meu pai, ele fica lisando o carro, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu vejo que o meu pai é escravo do carro dele. O meu carro é meu escravo. Só que, assim, eu tô tratando meu escravo muito mal. Eu tô tentando melhorar. Porque se você trata o seu escravo, assim, muito mal, ele também não vai conseguir te servir bem, tá? Então tem que ter um equilíbrio aí, ok? A gente tem que saber impor limites em relação às redes sociais. Ou seja, eu preciso definir horários de uso. Eu preciso não verificar o celular o tempo todo. Eu preciso ter hora para usar as redes sociais. Eu não posso estar à mercê daquilo ali. Ah, mas se alguém fala, eu preciso criar um outro estilo de vida. Eu preciso escolher, tá? Se quiser continuar vivendo conectado, viva. Você nunca vai se conectar com Deus e orar sem cessar. Tá? Você não vai viver uma vida livre. Você não vai conseguir observar, sei lá, as flores que estão nascendo nos lugares que você passa, os animais. Você não vai conseguir observar os detalhes das coisas, as maravilhas da criação e se encantar com isso. Se a gente não é mais capaz de observar a criação e se maravilhar com ela, como que a gente pode esperar conseguir pensar em Deus e amar Deus? Certo? E, gente, eu tô falando outra coisa. Eu tô falando isso porque eu estou me tomando como exemplo. Eu sou uma pessoa muito suscetível a vícios. E eu sei disso. Eu me vicio muito facilmente nas coisas. Então preciso tomar muito cuidado. Eu perco o controle disso que eu tô falando, do celular e tudo, de uma maneira muito fácil. Até porque como eu faço um monte de coisa, é tudo muito agitado. Então quantas vezes eu me desordeno no uso do celular e aí eu tenho que eu crio regras, assim, eu só vou fazer isso aqui a partir de tal hora. Ou, sei lá,
certo? E é um alívio quando você se livra de novo daquilo que estava te consumindo. Quando você deixa de ser escravo e vira senhor daquilo ali de novo, certo? Então eu estou falando porque isso é uma dificuldade para mim. E eu digo com propriedade o mal que isso faz e a diferença que faz quando você submete essas coisas, certo? Então, outro exemplo, eu dou um exemplo. Nossa, isso aqui já é uma diferença, porque já tem tempo, já tem anos, eu acho que eu tirei isso da minha vida. Por exemplo, status de WhatsApp. Eu não olho status de WhatsApp, é muito raro. Mas sabe quando você entra lá e status e fica vendo as coisas que todo mundo tá falando lá? Só isso daí já consome. É um tanto de informação que você põe na sua cabeça. Pra você ficar pensando. Olha só, essas coisas fazem você. Esse excesso de informação, você fica pensando um monte de coisa inútil. Ocupando essa cabeça um monte de coisa inútil. Te dando material pra você ficar pecando. Porque você fica fazendo juízo de um monte de gente, você fica vendo a vida dos outros, você fica julgando as pessoas, você fica raciocinando, você fica alimentando determinados sentimentos ruins que você já tem. Não serve pra nada, enfim. Tem que saber aí, ter um bom senso no uso dessas coisas, tá? Vou falar uma outra coisa que é muito importante, que é visto de muitos, tá? Discussões de internet. Isso, exatamente, aumenta a vaidade. Isso aqui que eu tô falando agora, que eu vou falar muito isso aqui de aumentar a vaidade. Gente, é impressionante como que, nós somos suscetíveis a vários vícios, tá? A vanglória é um dos principais. Tipo assim, ou seja, a gente quer uma glória vã. A gente quer ser aplaudido, exaltado, a gente quer ficar por cima da carne seca, entendeu? E a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Ganhar discussão, falar uma coisa, lacrar, todo mundo quer. Fala que não quer, mas tem aquela coisinha lá no seu, dentro de você que tá querendo fazer isso. E aí, o que acontece? As pessoas vão lá na internet, aí acontece um trem. Aí começa aquela brigaiada. Um xingando o outro, um respondendo o comentário do outro, assim, vou dar uma lacrada aqui, pá, argumentar, não sei o quê. Aí você fica assim, não, é porque é uma coisa da igreja, ou uma coisa de política, então é bom. Porque eu preciso falar isso aqui para as pessoas verem a verdade. Meu filho, quantas pessoas vão ver o que você... Se você estivesse rezando, entendeu? Então, assim, eu não tô falando que isso nunca pode ser bom, não. Mas a pessoa, a gente... Vários vícios, maledicência, falar dos outros, revelar... Olha só, todas as pessoas têm direito à boa reputação, ponto. Isso é um princípio cristão. Então, revelar os erros, os pecados dos outros é pecado, tá? A gente acha que quando se trata de uma pessoa pública, ou sei lá, ou de uma fofoca de internet, não é pecado. E aí fica aquela compartilhação e fofocação. Calma, eu não tô dizendo, eu sei que tem situações que são necessárias, né? Existem erros que são públicos e que afetam as pessoas publicamente, que envolvem políticos, essas coisas, que são necessários. Mas a gente, às vezes, se utiliza dessas desculpas para alimentar um demoninho que tem dentro da gente, tá? Então, assim, tem que ter um bom senso. Mas a questão é que essas brigas de internet, discussões e tudo, elas dão pra gente uma falsa sensação de poder, deixa a gente preso numa bolha, alimentando nossa vontade de falar, de ter razão, a nossa vaidade, porque eu falei aqui, lacrei, 50 pessoas curtiram, me aplaudiram. Então, assim, cuidado com isso. Por quê? Porque você não precisa de provar pros outros, não, mas olha, isso aqui era importante. Porque quem é o seu juiz é Deus. Independente do que você tá falando, ele sabe a sua intenção, ele sabe qual é o sentimento que motivou aquilo ali que você tá fazendo. Certo? Então, cuidado. A gente tem que vigiar. A gente tem que buscar um autoconhecimento e vigiar ali o que a gente sente, enfim. O que tá motivando a gente. E a gente tem que entender uma coisa. A nossa vontade, que é uma faculdade da nossa alma, é muito fraca. Nós somos homens fracos no nosso tempo. Fracos, frouxos, desordenados. Tá? Então, eu estou falando isso de mim, de todos nós, infelizmente. Porque a gente tem muito pouco problema. Ok? E muito pouco problema que eu digo assim, claro que o problema, o tamanho do problema e o sofrimento daquele que aquele problema causa é particular, tá? Nesse sentido, nós temos muito mais problema que muita gente do passado, porque a gente sofre muito com muita coisa. Mas eu digo porque a gente vive...
todo esse comodismo e conforto não nos fizeram mais felizes. Essa que é a verdade. Então a gente tá cheio de pessoas que não têm sentido para sua vida, apesar de todo o comodismo, de todos os avanços da medicina, da ciência e tudo. Enquanto que muitas vezes a minha avó, que tinha, sei lá, 10 filhos, e tava lá cozinhando, costurando e tudo, cuidando dos filhos, não tinha tempo de estar infeliz, sabe? Às vezes eu participo de algumas missões populares e fui na zona rural, aqui perto de onde eu moro, numa missão, e eu lembro de uma senhora velhinha, na roça, assim, falando da vida dela e de tanto de filho que ela teve. E você perguntar, deu trabalho ela? Sabe? E a felicidade da pessoa que consumiu a sua vida para servir os outros, fora da tela aí, certo? O que é uma pessoa feliz? Tá? Então, estou falando isso para ilustrar que esse excesso de comodismo e de facilidade não trouxe a felicidade. Muitas vezes roubou a felicidade de nós. Entendeu? Então, chega de fazer a minha apologia anti-telas, que eu espero que vocês estejam convencidos de que aí podemos fazer um exercício simples de desligar o celular aos domingos, sim, que vocês têm que buscar essas coisinhas para se libertar. Nós precisamos buscar essas coisinhas para nos libertar dessa vida virtual e falsa que a gente vive. E muitas vezes de aparências. Porque por que eu tenho que aprender a fazer exercícios de autoconhecimento? Eu tenho que aprender a analisar as minhas intenções antes de tudo que eu vou fazer, do que eu vou postar. Assim, por que eu estou postando isso desse jeito? O que eu de verdade espero disso aqui? De verdade, sendo sincero assim comigo mesmo. Certo? Sem simplesmente me falar para mim mesma aqueles argumentos que são as razões talvez positivas, mas sendo sincero de analisar quais são as minhas verdadeiras intenções, o que eu estou buscando. Estou buscando a mim mesmo? Estou buscando dar glória a Deus. Certo? Então, é isso. Nós temos, enfim, nós temos muitos problemas com a nossa vaidade. A gente tem que saber enxergar isso. Então, dando sequência aí, depois de ter falado isso, agora eu vou falar um pouquinho da importância do silêncio, né? Porque se a gente falou tanto do problema da agitação, vamos falar então da importância do silêncio. Porque a importância do silêncio para encontrar a Deus e para a oração, ela é milenar. Ela não surgiu por causa das redes sociais, certo? Eu vou ler para você aqui. Então, olha só. Olha essa frase, que ela é muito importante, muito profunda. Ó. O silêncio é, ao mesmo tempo, um fruto e uma exigência da santidade. Então, aqui na vida espiritual, na oração, a gente vai ver sempre essa dinâmica que eu falei lá no começo da oração. Eu preciso orar para mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida para que eu consiga orar. Uma coisa retroalimenta, uma coisa alimenta a outra, certo? Mesma coisa aqui, ó. O silêncio é ao mesmo tempo um fruto e uma exigência da santidade. Se eu busco a santidade, preciso de silêncio. E se eu cresço em santidade, eu adquiro silêncio. Certo? Então eu vou ler aqui um trechinho novamente do Quero Ver a Deus, tá? Do Frei Maria Eugênio, do Menino de Jesus. A esse respeito, para vocês verem o que ele tá falando. Ó. E olha que isso aqui foi muito antes da era da internet, tá? Que ele escreveu, no século passado. Vivemos na febre do movimento e da atividade. O mal não está só na organização da vida moderna, na pressa que ela impõe aos nossos gestos, na rapidez e facilidade que assegura aos nossos deslocamentos. Um mal mais profundo se encontra na febre e no nervosismo de nossos temperamentos. Não sabemos mais esperar, nem ser silenciosos. E, contudo, parecemos procurar o silêncio e a solidão.
Deixamos o ambiente familiar para buscar novos horizontes, outras atmosferas. Na maior parte dos casos, isso não é senão para nos divertirmos com novas impressões. Quaisquer que sejam as mudanças dos tempos, Deus permanece o mesmo. Tu autem idem ipsis es. E é sempre no silêncio que ele pronuncia seu verbo e que a alma deve recebê-lo. A lei do silêncio se impõe a nós, tal como a Santa Teresa. A febre e o nervosismo do temperamento moderno tornam-na mais imperiosa e obrigam-nos a um esforço mais enérgico para respeitá-la e para nos submetermos a ela. Certo? Para a gente entender a importância e a necessidade do silêncio em todos os tempos. E volto a dizer, identificar o mal do nosso tempo e combatê-lo ou ser vencido por ele. Então, a gente precisa entender também que existem duas formas de silêncio. A gente tem o silêncio exterior, que é da nossa língua mesmo, do que a gente fala. Ou dos sons que a gente absorve. E a gente tem o silêncio interior, que é o silêncio das potências da nossa alma. E lembra que a gente falou da nossa inteligência, da nossa vontade? E que a agitação exterior causa a agitação interior? E em oposição a isso, eu preciso buscar o silêncio exterior e o silêncio interior das minhas potências. Eu preciso silenciar. A gente viu lá quando a gente está falando de meditação, de oração, eu preciso silenciar a minha inteligência e a minha vontade. Eu preciso silenciar a minha imaginação. Eu tô o tempo todo raciocinando. Eu tô o tempo todo ou representando imagens de coisas, ou raciocinando coisas estúpidas, certo? Ou desejando coisas. E isso é uma falta de silêncio. A gente tem dificuldade de perceber porque a gente tá levando em conta só o silêncio exterior. Quando a gente fala do silêncio interior, do silêncio das potências da nossa alma, olha só como é que a nossa vontade é barulhenta. E quando a gente começa a silenciar exteriormente e depois silenciar a mente, a nossa vontade continua rebelde, ela é a última a ser vencida. Pode observar, quando você começa a mudar e tirar algumas coisas na sua vida, outros monstrinhos vão se manifestando dentro de você. O que é uma vontade rebelde? Eu quero coisas, ela quer se satisfazer com algum prazer. Então, se você começa a tirar os estímulos, certo? Se livrar dos vícios, se livrar dos pecados, você vai começar a ficar pensando em comida. Quem já passou por isso? Às vezes, você nem ligava. E aí, de repente, você tá fazendo um negócio, aí você fica assim, não, eu quero comer, não sei, eu quero comer isso. Aí você fica com um pensamento obsessivo por um alimento. Porque isso é a sua vontade, que não quer ficar quieta. Porque a gente não se dá conta do quanto a gente é escravo das nossas paixões. O quanto essa desordem que o pecado original causa na gente, essa desordem nos domina. E a nossa vida não é senão uma luta para subjugar a nossa vontade. Porque ela está descasada com o nosso entendimento. Se a gente busca com sinceridade pela razão, encontrar verdades, encontrando as verdades, estamos encontrando, estamos fazendo curso tal. Tá. Mas a minha vontade, ela não quer se adequar à minha inteligência. E eu preciso educar a minha vontade através da busca das virtudes. É por isso que a gente está falando isso aqui. Tudo isso que a gente está falando é pra gente se dar conta do tamanho do buraco. Tipo assim, do tamanho do trabalho que a gente tem. Porque a gente tem, e é um trabalho de toda uma vida. Certo? Ou a gente morre lutando, ou a gente se perde. Tem outra opção. Eu não estou autorizado a parar de lutar. E lutar significa o quê? Arrancar a sujeira para ir abrindo caminho para a luz, que é Deus. Tem como fazer uma coisa sem fazer outra. Ok? Então, sobre esse silêncio da vontade aí. Ok? Mas, aqui o Frei Maria Eugênia, ele, nossa,
fala umas coisas incríveis aqui sobre esse silêncio exterior e interior, que não vou conseguir ler tudo para vocês para ela não ficar muito longa, mas a gente tem que ir começando, né, pelo silêncio exterior. A gente começa pelo mais evidente, pelo mais externo. A nossa língua, certo? E agora a gente não pode falar só da língua, a gente fala do nosso dedo também, para ficar falando no WhatsApp, na internet, brigando, comentando, ou falando mesmo no WhatsApp com os outros o dia inteiro. Então, esse silêncio, ó, porque a nossa língua é fonte de muitos pecados. E a gente, o que eu já falei, né? Acabei de falar aqui. A gente arruma as mais rebuscadas desculpas para viver falando, para viver se expressando, para viver buscando validação e por aí vai. Porque eu tenho que defender a verdade, que eu tenho que alertar do erro. E a gente, as pessoas se justificam o que elas estão fazendo até com versículos bíblicos, tá? Mas é só os escolhidos. É os versículos bíblicos específicos. Ok? Não, porque defende a verdade. Aqueles versículos de briga lá, de Salmo, a pessoa usa isso daí pra achar que ela tem que ficar brigando com os outros. Mas ela esquece, assim. Aí ela joga no lixo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque orai pelos vossos inimigos, dai outra face, jejum e penitência. Esses aí não quero saber. Eu só quero saber da espada, certo? Que me convém. Então, muito cuidado. Cuidado porque outra coisa, não só o meio virtual, mas os meios sociais católicos, às vezes mesmo, que a gente vive, os grupos que a gente frequenta, às vezes são fontes pra gente alimentar a vaidade, vanglória e vícios. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a virtude, já dizia Aristóteles, ela está no meio, está no equilíbrio das coisas, no bom uso das coisas. Não duvide da nossa capacidade de transformar melhor das coisas em um meio da gente pecar ou alimentar nossos vícios. A gente pode usar tudo para fazer mal, é impressionante. Tem aquela máxima lá de que Deus é aquele que pode tirar de qualquer mal um bem maior. E nós somos aqueles que podemos tirar de qualquer bem um mal maior, um mal pior, certo? Tipo assim, às vezes no meio da missa a gente tá pecando, ok? Em vez de pensar em Deus, eu tô pensando no que o outro ali tá pensando de mim, enfim. Então, temos que tomar esse cuidado aí. Eu vou mandar pra vocês depois, porque senão eu não consigo falar o que eu quero falar e a gente já tem que não pode demorar muito mais. Mas eu vou mandar pra vocês, porque isso aqui é muito bom, o que o Frei Maria Eugênio fala. De como a nossa própria alma se adverte do mal-estar que às vezes as conversas que a gente tem causam por uma sensação de incômodo, certo? Como que às vezes a gente não saber silenciar as intimidades que a gente tem com Deus, enfim. Ele fala aqui também que a tagarelice, a tagarelice é a tendência que a gente tem de exteriorizar tudo, certo? Tudo. E que o tagarela é um ser perigoso. Enfim, e que isso impede muitas vezes a gente de encontrar Deus e falar com Deus. E muito por essa falta de autoconhecimento que a gente tem mesmo, de quais são as nossas verdadeiras motivações. Se eu quero mudar a minha vida, se eu quero encontrar Deus, eu tenho que me convencer de que eu preciso buscar desvendar as minhas verdadeiras intenções em cada uma das minhas menores ações. Desvendar para mim mesmo. Porque eu minto pra mim o tempo todo. Certo? Então, é isso. Agora, então falamos aí da importância do silêncio. Aí a gente vai entender que eu preciso de silêncio, porque se eu quero rezar, se eu quero entender a ordem divina de orar e sem cessar, eu preciso entender que eu devo cultivar a presença de Deus. E até a gente só vai entender o que é essa presença de Deus com o tempo. Quando a gente começa a rezar, começa a conseguir acalmar os nossos pensamentos e sentir, não no sentido de ter sensações físicas, tá? Mas sentir pelo afeto que a gente desenvolve por Deus, pelas disposições que a gente faz de mudar as nossas atitudes, sentir que Deus habita em mim. Se eu já deixei o pecado mortal, confessei, estou tendo uma vida sacramental,
estou em estado de graça, Deus habita em mim, certo? E é muito incrível o quanto que a gente vê o quanto a Eucaristia é maravilhosa, porque se eu estou em estado de graça e eu comungo, naquele momento ali, Deus habita em mim em plena comunhão. E eu tenho que aprender que eu tenho que... eu fico muito feliz porque tem pessoas aqui que estão fazendo o curso e que vão crismar, algumas, né, que estão aqui, vão crismar comigo, e vão fazer também a primeira comunhão. E vocês deviam a gente precisa se preparar muito para esse momento, porque é um divisor de águas na vida. Isso daí. A gente vai receber o corpo de Cristo e aquele tempo ali que a gente está com Jesus em comunhão conosco é o momento mais propício de todos para a oração. E a gente tem que saber estender essa presença de Deus para toda a nossa vida, para todo o nosso dia. Eu tenho que ter em mente que Deus me vê o tempo todo, certo? E não é possível eu cultivar essa presença de Deus sem cultivar o silêncio, certo? Assim, a gente tem que aprender a fazer uma boa ação de graças, uma boa oração após a comunhão. E tem muitos livrinhos importantes que ajudam nisso daí, certo? Pensar em Deus, amar a Deus, se propor a viver em comunhão com Ele. E eu tenho que aprender a buscar pensar em Deus ao longo do meu dia. Tenho que pedir a ajuda de Nosso Senhor, da Virgem Maria, do meu anjo da guarda, para que Ele seja um sentinela das minhas ações, certo? Que Ele me lembre que Deus habita na minha alma. E que eu tenho que prestar conta das minhas ações para Deus. Essa é a verdadeira busca da minha vida. Se eu conseguir me tornar um hábito, pensar em Deus, em tudo que eu vou fazer eu pensar, será que Deus está satisfeito com isso aqui? Isso aqui eu estou fazendo por quê? Quem eu estou tentando agradar? Certo? Será que Jesus está feliz com isso daqui? Se eu consigo viver assim, eu estou entrando no caminho da santidade. Essa é a meta, certo? Então a gente precisa buscar isso daí. Eu vou recomendar uma leitura para vocês, incrível, para a gente entender a importância dessa prática da presença de Deus, do que a gente chama de praticar mesmo, porque eu vou aprender a praticar essa presença de Deus. Eu vou recomendar uma leitura que eu já falei desse livro aqui, acho que foi na última aula. A Prática da Presença de Deus, que chama, do irmão Lourenço. É minúsculo, tá? Sei lá, deve ser 20, 30 páginas. Eu tenho um PDF, posso mandar para vocês. Esse livrinho mudou minha vida, ok? E vou recomendar um outro também, muito bom, que chama Relatos de um Peregrino Russo. Que é realmente um livro real, que realmente é um relato de um peregrino russo. Que escreveu as experiências dele ali com a oração e depois foi publicado. E essa experiência dele ele conta lá a história dele e aí ele chegou a uma fase da vida dele em que ele largou as coisas todas e ele se inquietou justamente com essa ordem de Deus de orar sem cessar. Ele falou assim, tá, mas o que é isso? E ele ia atrás das pessoas, dos sacerdotes, e ninguém explicava pra ele como é que fazia pra orar sem cessar. Ele foi em busca dessa resposta e ele encontra. Certo? Então, se eu vivo enfiado nas redes sociais, eu não vou ter nem vontade, nem capacidade, nem tempo de ler isso daí. Se você ler 15 minutos por dia, você lê um livro por mês. Certo? Pelo menos. Então, leiam, por favor, A Prática da Presença de Deus e Relatos de um Peregrino Russo. Ok? Então, seguindo aí nessa necessidade de praticar a presença de Deus, eu vou falar rapidamente sobre uma coisa que a gente vai precisar de falar mais pra frente. Porque a gente precisa começar a entender o que é a ascese. Não sei se todo mundo já ouviu falar nessa palavra, ascese. Ou pelo menos já ouviu falar assim, fulano é uma asceta, não sei o que. Aí a gente pensa naqueles monges que não comem nada e fica lá no deserto comendo ervas, a gente pensa em São João Batista. Tá, também. Mas não é isso. Eu tenho que entender que, primeiro, que a ascese, ela vai ser uma... Se eu não busco entrar num caminho de ascese na minha vida, eu não vou
progredir. Porque a ascese é uma atividade de desapego, ok? A gente viu aí que a nossa vontade é uma criança birrenta, que fica esperneando, e ela precisa ser domada, ok? E a ascese é um trabalho de desapego. Então, pelo que a gente viu hoje, já dá pra gente ver que tem muitas coisas práticas pra gente trabalhar em nós, como forma de preparar uma morada espiritual, uma morada na qual Deus possa habitar. Eu não quero cultivar a presença de Deus ao longo do meu dia, então eu preciso preparar uma morada. Eu quero que Jesus esteja em comunhão comigo, eu quero que ele habite no meu coração, eu quero estar com ele o dia todo, eu quero ser livre e feliz, sem nenhuma preocupação, totalmente entregue e abandonado nas mãos de Deus, como a gente viu lá no quarto passo lá do caminho da oração. Eu quero estar abandonado nas mãos de Deus, com essa liberdade dos filhos de Deus, essa alegria. Preciso praticar a presença de Deus, eu preciso preparar uma morada para Deus dentro de mim, ok? Então a gente já viu que várias coisas que a gente pode fazer, práticas para ir preparando essa morada. Então, se eu quero que Jesus venha até mim e viva em mim, eu preciso preparar e arrumar a casa para recebê-lo. E eu poderia dizer que nisso consiste a prática da vida cristã. Preparar essa casa para receber Deus. Então, a ascese, na verdade, é a prática da perfeição cristã. Tudo que diz respeito a aquilo que eu faço para buscar a perfeição da vida cristã. A parte que cabe a mim. O que eu ativamente devo fazer para poder buscar a perfeição cristã. Ou seja, os vícios que eu vou combater, as imperfeições que eu vou encontrar em mim, o autoconhecimento que eu vou buscar para enxergar os defeitos e combater naquilo ali. Porque eu tenho que tirar todo o entulho para que Deus possa entrar. Então a ascese é as coisas que eu posso fazer. A busca da virtude, ok? Então, a gente ainda vai ver aqui nas próximas aulas coisas muito importantes e práticas que a gente pode trabalhar na nossa alma. A gente vai falar sobre um plano de vida, sobre exame de consciência, vai falar sobre as virtudes e os vícios, sobre as obras de misericórdia. Tudo isso faz parte das coisas que a gente vai fazer práticas para nossa vida cristã se desenvolver, tá? Mas a única coisa que eu queria falar sobre a ascese hoje é para vocês entenderem que ela é essa busca da perfeição cristã e é aquilo que eu tenho que me ver como um artesão na minha alma, certo? Que eu vou trabalhar a minha alma, ok? Então, entende uma coisa, Deus, ele quer construir um palácio na minha alma, ele quer, certo? Ele diz que quer e ele quer. Quer construir um palácio na minha alma, onde ele vai habitar. Só que construir esse palácio e habitar ali cabe a Deus. Ele que vai fazer isso. É Deus que faz os seus santos. É a graça de Deus que vai agindo. No entanto, ele não vai fazer isso se eu não preparar o terreno. Então, a parte que cabe a mim é preparar o terreno. Deus, com a sua graça, vai vir construir esse castelo na minha alma. Mas eu preciso preparar o terreno. Então, a ascese é o nosso trabalho de retirar todo o entulho que impede a edificação desse palácio por Deus. Ok? Podemos entender dessa forma simples para nós começarmos a colocar em prática. E é muito interessante, porque imagina que a sua alma ela é um terreno lá. Ela não é um terreno vazio qualquer esperando. Ela é um terreno cheio de ruína, de entulho, lá com o World Trade Center implodido lá pelo terrorista, tanto de entulho que caiu lá, sabe? É a sua alma. Cheia de lixão lá. Então, primeiro, eu começo fazendo o quê? Tirando as ruínas, né? Com aqueles blocos de entulho gigantes que eu tô vendo 1000 metros de distância, eu tô vendo aquele entulho, os pecados mortais, enfim. Então, primeiro, eu vou tirar as ruínas, os grandes entulhos, depois as grandes pedras, depois eu vou tirar o lixo que tá espalhado. Como é que eu limpo um terreno cheio de ruínas? Não é assim? Começo do grande pro menor. Depois que eu tirar esses entulhos, eu vou começar a tirar as pedras e os galhos menores. Depois a poeira.
Enfim, então é um trabalho de limpeza que a gente faz na nossa alma. Primeiro uma limpeza pesada, depois uma limpeza minuciosa. Agora eu pergunto, o que demora mais? Tirar aqueles entulho grandão ou catar depois cada pedrinha tá enfiada e misturada, cada galho no meio da terra? Então, o mais importante é primeiro eu tirar os entulhos grandes, mas a gente acha que tirar o entulho é resolver o problema, a gente começa a descobrir os problemas. Por quê? Porque quando eu me aproximo da luz, eu vejo as imperfeições, eu vou descobrindo as misérias em mim que eu nem sabia. E é assim a vida espiritual. Então, essa limpeza minuciosa dura a vida toda. Os diretores espirituais falam que Deus, normalmente, quando eu preciso daquela primeira conversão, eu preciso mudar de vida, eu preciso abandonar o pecado, preciso tomar uma decisão, me converter, ele costuma dar exigir de nós um grande salto. A gente precisa dar um grande salto. E nesse grande salto, Deus costuma dar um maior impulso. Mais graças, mais consolação. Mas depois ele vai exigir de mim para subir a montanha da perfeição pequenos saltos. Que eu vou precisar dar. E vou ir descobrindo novos obstáculos. E é assim. A vida é assim. Eu tenho que saber e aceitar e estar disposto a essa escalada. O cume ali é a união com Deus. É o maior tesouro que alguém poderia desejar, certo? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é essa consciência, é esse exame de consciência, é esse entender nossa, assim, a tristeza que é nós, homens modernos, o tanto de miséria que a gente tem para combater, que a gente desconhece, porque a gente é muito soberbinho, sabe? A gente acha que a gente é, sei lá, o topo da evolução da raça humana. Enfim, na verdade não, a gente é totalmente imbecilizado muitas vezes, né, por causa desse excesso de informação e totalmente manipulado muito mais do que os outros povos aí que existiram antes de nós. Então, o que eu queria fazer, a última parte da aula de hoje, eu queria propor uma meditação para vocês, porque isso aqui vai se casar muito com as duas aulas anteriores, que a gente viu como que a gente vai fazer isso. Propor uma meditação para vocês fazerem, para fazer agora, para fazer amanhã, para fazer muitas vezes. É uma meditação que eu gosto de fazer muitas vezes. Que é a seguinte: a gente vai imaginar Jesus como um jardineiro. Você vai imaginar a sua alma como um jardim, certo? Então, infelizmente, a gente às vezes é muito urbano, não tem muito contato com a natureza, mas assim, esse contato com a terra e com a forma como as plantas se desenvolvem, o ciclo delas, as flores, o cultivo. Para quem nunca cultivou um jardim, a terra ali, ela não precisa só ser regada, mas um monte de ervazinhas vão surgindo, que aí chama as pragas, os matos, né, que vai aparecendo ali. Esses aí crescem, que é uma beleza. Se você não está sempre tirando aquilo ali, você não consegue cultivar nada e o seu jardim fica feio. E, enfim, além das pragas que vão surgindo nas plantas que você está tentando cultivar, que você tem que ir lá tirar, botar, espirrar as coisas, você tem que arrancar aquelas ervinhas que vai surgindo, você tem que arrumar, enfim, é uma coisa, sabe? Você tem que preparar a terra e tudo. Não é uma coisa simples, não é só jogar a semente ali e esperar que ela vai crescer e vai dar certo, porque não vai, tá? Então, a natureza, ela é um livro que Deus escreveu para mostrar como que é o nosso interior. Só que, infelizmente, a gente não tem um contato com a criação e a gente acaba perdendo a capacidade de conhecer nós mesmos, certo? Então, vamos fazer a analogia da nossa alma com um jardim. É um jardim que eu vou cultivar. Eu tenho um canteiro, sim, mas ele tá lá abandonado, com aquela terra ruim, cheio de mato crescendo, e eu vou... Minha alma é esse jardim. Jesus é o jardineiro. É ele que vai ali cultivar, certo? O que ele vai cultivar nesse jardim? Ele vai cultivar as virtudes que vão adornar aquele jardim para que ele possa estar feliz ali. Para que ele possa passear ali e se deliciar com aquelas virtudes que eu cultivei no jardim da minha alma.
Então, nessa meditação, eu posso realmente fechar os olhos e imaginar. Eu posso imaginar Jesus na minha frente. Eu posso imaginar um jardim, um terreno. E eu posso mostrar para Jesus esse jardim e dizer para ele que esse é o jardim da minha alma. Mostrar para ele, olha, Jesus, como que tá a situação aqui? Tá crítica, certo? Eu vou olhar para esse jardim e eu vou me dar conta de como que os matinhos e as ervas inúteis crescem muito rapidamente nesse jardim. E também eu vou pensar que para que eu possa cultivar bem as sementes que Jesus vai plantar ali, que são as virtudes, é necessário que primeiro eu faça o quê? Eu arranque as ervas que estão ali, que essas ervas são os vícios que eu tenho ali arraigados na minha alma. E é preciso uma outra coisa, e aí isso é muito importante. Não é só eu arrancar as ervinhas, porque o solo ele fica seco e rígido e as coisas não conseguem crescer. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso revolver a terra. Ou seja, eu preciso mexer naquela terra, misturar aquela terra para que ela possa ficar soltinha. O que a gente vai pensar que é revolver essa terra? É os sofrimentos que a gente vive. Porque esse trabalho de ascese, de libertação dos vícios, de mudança de vida, eu vou ter sofrimentos ali. E os sofrimentos, a gente vai ver como que eles são importantes para a gente poder aprender a se desapegar de muitas coisas nas quais a gente é muito apegado, certo? Então, revolver o solo vão ser os sofrimentos e os desapegos que a gente vai precisar viver, ok? Então, a gente vai entender também que, olha só, primeiro eu vou arrancar esses matinhos que são os vícios, eu vou revolver o solo, através de muitos sofrimentos que vão vir naturalmente, faz parte do caminho espiritual. E aí, depois que eu tiver todo esse trabalho, o solo vai estar deserto, não vai ter nada ali. Ainda vai estar deserto, olha só, que caminho difícil. Não vai ter virtudes ali. Então, aí as mudas das plantas, quando elas começarem a crescer no solo da minha alma, que são essas virtudes que vão começar a querer brotar ali depois que eu deixar combater os vícios e tudo, elas vão ser atacadas por pragas que vão enfraquecer essas mudas e tentar matar essas mudas. O que são essas pragas que vão atacar as mudas ali das virtudes que querem brotar? A vaidade, o amor próprio, a vanglória, todos os outros vícios aí. Ok? Então, imaginar a minha alma como esse jardim, todas essas coisas que eu disse aqui. E eu preciso entender o seguinte, o momento do cultivo desse jardim é o momento da minha oração. É no momento da oração que eu estou cultivando o jardim da minha alma, para que ao longo do dia, quando vier ali os bichinhos, as pragas e tudo, ele esteja preparado para enfrentar aquele dia e possa florescer, enfim. Então, o momento de eu cultivar esse jardim é a oração. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês, uma coisa que eu já fiz e que foi muito bom para mim. Aliás, vou dar duas sugestões. Para quem não tem um caderninho qualquer de anotações, tenha um caderninho de anotações espirituais, onde você pode anotar uma frase que tocou seu coração, que você vai ler, ela vai alimentar seu afeto. Onde você pode anotar algumas passagens, fazer algumas observações, até escrever os seus pensamentos quando tiver muito difícil de rezar, enfim. Então, aí a outra sugestão que eu vou dar é, faz um desenho mesmo do jardim da sua alma. Aí nesse desenho do jardim da sua alma, você desenha várias ervinhas lá, matos aleatórios, que são os seus vícios, e tenta identificar mesmo. Escreve lá os vícios que você vai identificando na sua alma, nessas ervinhas ali, o nome daqueles vícios, todos que você vai identificando que você tem, todos esses problemas. Porque assim vai ficar mais fácil de você fazer esse exercício de autoconhecimento. E vai ficar mais fácil de entender quando a gente falar sobre os vícios, que a gente vai falar sobre as virtudes sobre os vícios, tá? Faz isso por quê? Porque você vai mostrar esse jardim, isso vai alimentar a sua imaginação e você na sua oração vai apresentar esse jardim para Jesus. Fala assim, Jesus, olha aqui. Você vai elencar para Jesus ali todas essas ervas aí. É uma floresta mesmo, eu tenho o meu desenhado aqui, é uma floresta.
Mas, enfim, trabalho de Jesus aí, precisa dar pra ele. Você tem que, se você não identificar a sua floresta, não vai, como é que você vai combater? Entendeu? Então, escreve ali mesmo os seus vícios. E na sua oração, você tenta trazer aquilo ali. Mostrar aquilo ali pra Jesus. E pedir pra ele ajuda pra você trabalhar aquilo ali. Porque você quer que ele habite o jardim da sua alma. Você quer que ele plante as virtudes ali. Você quer ajudar ele a cuidar daquilo ali. Pra agradá-lo. Certo? Eu vou falar uma coisinha muito legal. Tem a ver com isso. São João Bosco, para quem não conhece, ele, patrono da juventude, ele cuidou de inúmeros jovens aí, sacerdote, incrível. E São João Bosco ele teve algumas visões, que ele falava que eram sonhos, mas são visões impressionantes. Ele teve um sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre a situação da igreja, enfim. E quando ele tem, em uma das visões dele, que eu não lembro qual, que ele viu um jardim das virtudes. E isso é muito, assim, eu sou muito fascinada por essa visão dele, porque nesse jardim das virtudes, que eu confundo, tá? É porque São Domingos Sávio, que era um dos alunos dele, que morreu jovem, morreu adolescente e é santo, ele apareceu para ele revestido de glória, e eu não lembro se é eu não lembro se foi São Domingos Sávio que mostrou para ele o Jardim das Virtudes, acho que não, mas enfim, tem o Jardim das Virtudes. O Jardim das Virtudes é assim, cada planta, determinadas flores representam as virtudes, e é muito legal de ver como que as características dessas flores se relacionam mesmo com determinadas virtudes e ver como que a natureza é repleta de símbolos que foram colocados ali pelo Criador e que remetem a coisas eternas. E nesse Jardim das Virtudes, a rosa simboliza a caridade, o lírio simboliza a castidade, o girassol simboliza a obediência, a violeta simboliza a humildade. E é muito legal quando você sabe algo sobre o cultivo dessas plantas, as coisas que elas necessitam, as coisas que fazem mal, você vê como que tem muita relação com as virtudes, certo? A sempre viva, que é uma florzinha que a gente usa para colocar em... aquela florzinha seca que nunca morre, sabe? Que a gente usa para adornar as coisas. Ela representa a perseverança, sabe? Umas coisas assim muito legais. E assim, era só para dar uma sugestão mesmo para quem se interessar. Isso faz muito bem para a mente, para a alma. Tentar cultivar um jardim, plantar as flores, certo? E entender como que elas, o que elas precisam para ser cultivadas, enfim. Então eu queria sugerir isso mesmo, uma sugestão de cultivar um jardim de verdade. Isso é um exercício muito bom, junto com essa meditação, para você pensar muitas coisas sobre a alma e sobre como as dificuldades, a dedicação que a gente precisa ter se a gente quiser realmente ter uma vida de oração e se encontrar com Deus. Então, para finalizar, eu vou fazer a nossa oração e eu vou fazer uma oração muito bonita que eu vou ler para vocês, é um pouquinho grande, mas essa oração aqui, na verdade, olha só. Encorajadoras palavras de Jesus para ti. Quando isso aqui caiu, e literalmente isso aqui caiu na minha frente, assim, foi exatamente Jesus falando pra mim o que eu precisava naquele momento ali. E é muito bonito isso daqui. Então, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vendo. Essa coisa que a gente precisa cultivar a nossa alma, a gente percebeu o tanto de misérias que a gente tem se a gente quiser ir pra Deus, mas que isso não nos desanime. Porque a gente precisa começar a amar a Deus hoje. A gente não tem que esperar tudo isso para amar a Deus. Muito pelo contrário, a gente só vai percorrer esse caminho se a gente começar a amar a Deus hoje. Certo? Então, finalizando, vamos fazer aí essa nossa oração. E aí, é isso que a gente tinha para ver na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conheço tua miséria, as lutas, as aflições de tua alma, as fraquezas do teu corpo. Conheço também a tua covardia, teus pecados, e apesar disso eu te digo:
dá-me o teu coração. Amo-te como tu és. Se tu esperas tornar-te um anjo para te entregares ao amor, tu nunca me amarás. Mesmo se também fores covarde no cumprimento de tuas obrigações e nos exercícios das virtudes, mesmo se caíres frequentemente naqueles pecados que não desejas mais cometer, eu não te permito não me amares. Ama-me como tu és. Em cada momento e em qualquer situação em que te encontrares, no zelo ou na aridez, na fidelidade ou na infidelidade, ama-me como tu és. Eu quero o amor do teu pobre coração, pois se esperas até que sejas perfeito, tu nunca me amarás. Não poderia eu, talvez, de cada grão de areia, criar um serafim irradiante de pureza, de nobreza e de amor? Não sou eu o Todo-Poderoso? E se me agradou deixar aqueles maravilhosos seres no céu para preferir o teu amor miserável, não sou eu o Senhor do meu amor? Meu filho, deixa-me te amar. Eu quero teu coração. Certamente eu te transformarei com o tempo. Contudo, hoje eu te amo assim como tu és, e eu desejo que também tu me ames assim como tu és. Eu quero, do abismo da tua miséria, ver o teu amor se elevar. Eu amo em ti também as tuas fraquezas. Eu amo o amor dos pobres e miseráveis. Eu quero que do miserável suba ininterruptamente o grande grito: Jesus, eu te amo. Eu quero única e somente o canto do teu coração. Eu não preciso da tua sabedoria e dos teus talentos. Uma só coisa é importante para mim: ver-te trabalhar com amor. Não são as tuas virtudes que eu desejo. Se eu tivesse que te dar tais virtudes, tu és tão fraco, isto só nutriria o teu amor próprio. Porém, não te preocupes com isso. Eu poderia determinar grandes coisas para ti. Não, tu serás o servo inútil. E eu tomarei de ti até mesmo o pouco que tens, porque eu te criei só para o amor. Hoje, eu me ponho mendigo na porta do teu coração. Eu, o Rei dos Reis, eu bato e espero. Apressa-te para abrir-te para mim. Não te desculpes com a tua miséria. Se conhecesses a plenitude da tua miséria, morrerias de dor. O que feriria o meu coração seria ver que duvidas de mim e deixas de confiar em mim. Eu quero que tu também faças, só por amor a mim, o mais insignificante ato. Eu conto contigo para que me proporciones alegria. Não te preocupes se tu não possuis nenhuma virtude. Eu te darei as minhas. Quando tiveres que sofrer, eu te darei forças para isso. Se tu me deres o teu amor, dar-te-ei tanto para que entendas o amor, muito mais do que possas imaginar. Pensa, porém, nisso. Ama-me como tu és. Eu te dei minha mãe. Deixa tudo, sim, para passares através do seu coração tão puro. Aconteça o que acontecer, não esperes tornar-se santo para te entregares ao amor. Tu nunca me amarias. E agora, vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O André perguntou, você acha que às vezes, além das distrações que criamos durante as orações, tem também uma ação dos demônios na nossa imaginação? Sim, com certeza. Só que as fontes das nossas distrações podem ser a nossa própria natureza, toda viciada, ou os demônios, ou os dois. Normalmente é os dois. Por quê? Porque o demônio ele se aproveita das coisas naturais para nos derrubar. Assim como Deus age também através, via de regra, Deus age, ele se utiliza das causas segundas para agir, certo? Então assim, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas assim, não,
Porque o demônio... Eu tenho uma amiga muito engraçada que eu nunca esqueço isso. Porque a gente era muito nova, tem muito tempo, tem uns 12 anos. A gente tava indo pra um encontro, né, um retiro. E ela sempre atrasava pra tudo, arrumava uma confusão. Nesse dia o ônibus teve que parar pra esperar ela pra ir pro retiro. E aí o carro, o táxi dela correndo atrás do ônibus, todo mundo morrendo de raiva. Aí parou o ônibus, ela entrou no ônibus e falou assim: desculpa, gente, o inimigo escondeu minha escova. E tipo assim, isso virou um meme. Porque, entendeu? Assim, cara, o demônio ele tá aí, sabe? Mas a gente não precisava do demônio pra ser miserável, tá? A gente é capaz de ser sem o demônio. Então não interessa se o demônio tá... Eu preciso não dar ibope pra ele. Ele tá aí o tempo todo, mas eu não tenho que ficar só pensando em demônio. Eu tenho que pensar em Deus. Ignorar esse ser. Assim, não vou dar ibope pra ele, nem ficar só falando dele. Eu vou afogar o mal com abundância de bem, certo? E é isso. Então, mas sim, com certeza, o demônio está e às vezes ele se manifesta, ele dá as caras, enfim. Mas quem é mais poderoso? Deus. E aí o demônio só faz o que Deus permite para poder usar ele como instrumento. Então ele é só um bocó que tá ali. Enfim, é isso. Tá? Então, fiquem com Deus, até semana que vem.